Fala meus amigos, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para um giro de notícias barra pré-jogo, né? Uma espécie de pré-jogo também, porque hoje o Vasco recebe o Corinthians em São Januário, buscando voltar a vencer no Campeonato Brasileiro e buscando também quebrar um tabu muito incômodo. O Vasco não vence o Corinthians desde 2010, meu amigo. Isso não pode acontecer, né? Então hoje é o dia do Vasco quebrar esse tabu, voltar a vencer o Corinthians e voltar a vencer no Campeonato Brasileiro, porque a gente está começando a se complicar demais na tabela. Então a gente vai falar sobre esse jogo hoje, vamos falar sobre a estreia do Sapinto e também um pouquinho sobre a situação do Benítez. Então depois da vinheta a gente começa, mas antes de rodar a vinheta você vai deixar o seu like e vai se inscrever no canal. O seu like é muito importante e a sua inscrição também. Tamo junto, rodou a vinheta. Então bora lá meus amigos, começando mais um vídeo aqui no canal, esse vídeo que tem o oferecimento do OneFootball, o melhor e mais completo aplicativo sobre futebol para você ter no seu aparelho celular. Hoje, se você tiver o OneFootball no seu telefone, quando o Vasco fizer um gol, quando acontecer alguma coisa importante durante a partida, você é notificado ali naquele momento, né, no seu celular. Então, o OneFootball é um aplicativo aí ideal para quem é apaixonado pelo Vasco e para quem é apaixonado por futebol. Lembrando que lá no OneFootball também é transmitido o campeonato alemão completamente de graça e com imagens. Então, meu amigo, baixa aí de graça o OneFootball, é o primeiro link da descrição. Bom, e antes de falar de Vasco e Corinthians, a partida de logo mais, vamos falar um pouquinho aqui de Martim Benítez, porque existe a expectativa aí do Vasco executar o direito de compra dos 60% do Martim Benítez, né? E o jogador permanecer em São Januário. É o grande desejo do torcedor do Vasco, mas é uma negociação bastante complicada, afinal de contas, são aí 20 milhões de reais e o Vasco não tem esse dinheiro, né? Então, como fazer para manter o Martim Benítez? É uma situação bastante delicada. O Vasco tem até o dia 15 de dezembro para garantir a sua prioridade no Martim Benítez. Se não executar a compra até lá, o Independente pode negociar o jogador com qualquer clube. E ontem na Rádio Tupi, o André Mazzucco deu uma declaração explicando mais ou menos essa situação do Martim Benítez e você vai ouvir aqui agora o depoimento de André Mazzucco. Boa noite, Wellington. Bom, respondendo a tua pergunta, na verdade surgem muitas situações, né, sobre o Benítez, mas são tratativas que elas já estão acontecendo há algum tempo. Não são simplesmente envio de proposta ou vai a proposta e volta, enfim. Há uma relação que está sendo conversada entre os clubes, através também do Adrian e o próprio atleta, né, que tem esse vínculo com o clube que nos ajuda também nessas tratativas. Há o interesse de ambos, né, do Vasco na permanência do Benítez, dele também permanecer no clube, do agente dele. Então há uma relação muito sadia nessa nossa ideia aí da permanência, e agora é uma situação de negociação, né, dentro do que a gente espera poder fazer junto ao Independente e contando aí com esse suporte da equipe do Benítez para a gente poder finalizar. Então isso já vem acontecendo há algum tempo, a gente espera que não se prolongue, né? Que a gente consiga chegar no final aí feliz para todo mundo. Então é isso, né? O Vasco é confiante em manter o Martim Benítez, mas é claro que nós, torcedores, a gente fica desconfiado, né? Enquanto o jogador não tiver assinado o novo contrato mesmo, a gente não sossega, né? A gente já passou aí por coisa parecida com o Conca, por exemplo. O Vasco trouxe o Conca do River Plate e depois não conseguiu comprar o jogador, ele foi pro Fluminense e virou o Conca aí, bicampeão brasileiro. Que com o Benítez a gente consiga ter aí um desfecho diferente, né? Que o Vasco consiga manter o jogador. Enfim, é a nossa torcida aqui para que dê tudo certo. Bom, e vamos entrar agora aqui no assunto jogo, né? Hoje o Vasco enfrenta o Corinthians, recebe o Corinthians em São Januário, em jogo adiantado da próxima rodada. Ou seja, o Vasco não joga no final de semana, né? Joga hoje na quarta-feira, mas sábado e domingo não tem Vasco. O Vasco só volta a jogar, acredito eu, que na próxima quarta-feira pela Copa Sul-Americana, depois no outro final de semana pelo Campeonato Brasileiro. A partida de hoje terá transmissão da TV Globo aí para todo o Brasil, menos Ceará. Lá no Ceará, quem mora no Ceará acompanha a final do Campeonato Cearense entre Fortaleza e Ceará, com narração de Luiz Roberto, comentários de Roger Flores e Caio Ribeiro. Então hoje é uma partida aí
para o Brasil inteiro na Rede Globo. E o que esperar desse time do Vasco, né? O Vasco que vem aí em queda livre no Campeonato Brasileiro, infelizmente, já está ali se aproximando da zona do rebaixamento, um clube que chegou a liderar o campeonato, ficou algumas rodadas no G4, agora já está bem distante do G4 e já volta ali as suas atenções para a parte de baixo da tabela, né? O Vasco fez apenas 1 ponto nas últimas 6 rodadas, então aí nos últimos 18 pontos disputados, o Vasco conseguiu apenas 1, o que culminou aí com a demissão do Ramon e a contratação do Ricardo Sapinto, o treinador que estreia hoje, né, na beira do campo, comandando o Vasco da Gama. E já existe aí a expectativa de muitas mudanças nesse time do Vasco da Gama, a principal delas, a barração de Iago Pikachu e também a estreia do Leonardo Gil, o volante ali argentino, contratação do Vasco, já deve ir para o jogo hoje também como titular. Existe também a possibilidade do Neto Borges barrar o Henrique, mas isso aí a gente não tem certeza, né? Os dois brigam ali por essa vaga no time titular. E antes de eu passar aqui a provável escalação do Vasco da Gama, vou informar também que a partida de hoje será transmitida para a Europa, né? Mais especificamente para Portugal. Por conta aí da estreia do treinador Ricardo Sapinto, né? Um português que é um grande ídolo lá em Portugal, principalmente do torcedor do Sporting, né? Ele é como se fosse o Edmundo lá do torcedor do Sporting, é um baita de um ídolo lá no futebol português. Então o canal 11 de Portugal transmitirá Vasco e Corinthians, partida válida aí pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então a chegada do Ricardo Sapinto abre portas para o Vasco aí em relação à internacionalização da marca, transmissão de partidas para a Europa, porque vai passar aí alguns jogos do Vasco vai passar lá em Portugal, né? Por conta do Ricardo Sapinto. Poucos jogos do Vasco são transmitidos lá em Portugal, apesar do canal 11 transmitir o Campeonato Brasileiro, mas agora com a chegada do Ricardo Sapinto, o interesse em cima do Vasco aumenta bastante. Enfim, isso vai ser muito bom para o clube também, o Vasco tendo jogos aí transmitidos lá para o velho continente. Então você que mora em Portugal, você pode acompanhar o Vasco hoje no canal 11. Se eu não me engano, com o fuso horário, a partida em Portugal vai passar 1h30 da madrugada. Então é isso, Vascão na Europa, né? Com a estreia do Ricardo Sapinto aí sendo mostrada para a televisão portuguesa. Que a gente consiga quebrar esse tabu contra o Corinthians e os portugueses consigam ver essa boa estreia aí do Ricardo Sapinto. Mas vamos então para a provável escalação do Vasco da Gama. Vou pegar aqui, já vai aparecendo aí o campinho no seu televisor, né, no seu celular. O provável Vasco hoje escalado pelo técnico Ricardo Sapinto, a primeira escalação do treinador português, deve ser o seguinte: Fernando Miguel continua no gol, Caio Tenório na direita, Miranda, Leandro Castan e Henrique na esquerda. No meio, Leonardo Gil e Andrei ali fazendo a volância. Mais aberto ali pelos lados, Carlinhos e Benítez. E na frente, Thales Magno e Germancano. Esse deve ser o time titular do Vasco da Gama, que enfrenta o Corinthians. O Corinthians também numa luta aí já desesperada contra o rebaixamento, né? O Corinthians vive uma fase horrível também. Então hoje é um jogo que todo mundo precisa muito da vitória, né? O Corinthians vem de uma derrota por 5-1. Então precisa dar aí urgente uma resposta para o seu torcedor, e que não seja hoje, né? Que o Vasco consiga acabar de afundar o Corinthians lá para baixo e a gente se distanciar dessa zona maldita da confusão. O provável Corinthians hoje deve ser Cássio, Fagner, Marlon Gil e Lucas Piton na esquerda, Xavier, Matheus Vital, Camacho, Ramiro e Casares, e na frente Bozelli. Enfim, é um time também que não bota muito medo, né? Vamos dizer assim. Hoje é o dia ideal para o Vasco acabar com esse tabu e vencer o Corinthians. Para terminar o vídeo aqui, vou deixar o meu palpite. Vamos lá, eu estou confiante que hoje as coisas vão ser um pouquinho diferentes e que o Vasco volta a vencer no Campeonato Brasileiro com a estreia do novo treinador, para mudar aí o ambiente, né? Para mudar o clima, para o torcedor recuperar a confiança. Então vou apostar aqui num 2-0 Vasco, gols de Germancano. E vamos lá, Leonardo Gil estreando fazendo um gol, é volante, mas quem sabe, golzinho do Leonardo Gil também, 2-0 Vasco. Coloca aí o seu palpite aí pra mim, deixa aí o seu comentário sobre a partida de logo mais, se você tá confiante, se você tá na expectativa aí na estreia do novo treinador do Vasco da Gama, o seu comentário é muito importante. Tamo junto, eu vou ficando por aqui, volto aí depois do jogo também pra conversar sobre a partida, né, no pós-jogo aqui, espero que com vitória. Tamo junto, um grande abraço, saudações vascaínas, até a próxima.